Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, eu fiz uma meditação tão maravilhosa e perdi por causa que meu celular deu um pitbull aqui. Perdi por descuido. Mas eu vou fazer novamente uma meditação mais breve agora, que eu tenho que ir trabalhar, tenho que fazer as coisas. E vou tentar, com a mesma... Vou pedir para Jesus me dar a mesma unção que eu já estava, Vamos lá, querida filha, não me negue sua companhia em grande parte da minha amargura. A divindade já decretou o último dia do meu filho aqui embaixo. Um apóstolo já o traiu, entregando-o nas mãos dos judeus para fazê-lo morrer. Já meu querido filho, dando em excesso de amor e não querendo deixar seus filhos, que veio buscar a terra com tanto amor, deixa-se no sacramento da Eucaristia, para que assim quem assim o desejar possa possuí-lo. Então a vida do meu filho está prestes a terminar e está prestes a voar para sua pátria celestial. Ah, querida filha, o divino Fiat me deu e eu recebi no divino Fiat e agora no mesmo Fiat eu entrego. Meu coração está atormentado, mares imensos de dor me inundam. Eu sinto que a vida me falha por causa do espasmo atroz. Mas eu não podia negar nada ao divino Fiat. De fato, eu me senti disposta a sacrificá-lo com minhas próprias mãos se ele quisesse. A força da vontade divina é onipotente, e senti tanta força em virtude disso que eu me contentaria em morrer de vez, em vez de negar qualquer coisa à vontade divina. E Jesus, ele fez a mesma coisa. A vida de Jesus foi a divina vontade. E uma coisa que eu estava dizendo na meditação que eu perdi, que foi o Senhor que usou a minha boca para falar, não era eu que estava dizendo. E agora é eu, Aline, que vou dizer o que Jesus falou por mim. Jesus, ele se fez humanidade. Na sua humanidade, poder a vontade humana morrer nele. Ao assumir a humanidade, Jesus assumiu a nossa vontade humana nele. A divina vontade usou a humanidade de Jesus para destruir a vontade humana de uma vez por todas. E todo o efeito do reino da vontade humana, toda a condenação, do afastamento de Deus, toda a morte eterna que teria acesso, que teria como consequência a rejeição a Deus no ato de Adão, Jesus assumiu sobre ele a justificação de Adão, a reparação do pecado de Adão, da rejeição da divina vontade. É algo muito grave. Quando tomou a fruta, era morte. Se vocês comerem dessa fruta, vocês morrerão. E Jesus é quem morreu. É a humanidade de Jesus que não vai voltar mais. Nunca mais. Agora, quando ele volta em Deus, um Deus, na imagem dele, humana, mas é Deus, divino, ressuscitado. Mas a sua vida carnal foi somente para ser crucificada, para ser morta a nossa divina vontade nele. E ela diz: agora minha filha, ouça-me, meu coração materno está afogado de dores. Só de pensar que meu filho deve morrer por mim, meu Deus, minha vida, é mais do que a morte para sua mãe. No entanto, sei que devo viver. Que tormento, que lacunas profundas são formadas no meu coração, que como espadas afiadas me afastam. E ainda assim, querida filha, me dói dizer isso, mas tenho que lhe dizer. Nessas dores e profundos cortes e nas dores do meu amado filho havia a sua alma, a sua vontade humana, que por não ser dominada por Deus, nós a cobrimos com as nossas dores, embalsamamos-a
fortalecemos com nossas dores, para que você estivesse pronta para receber a vida da vontade divina. E nós temos motivos para nos alegrar, né? Porque estamos nessa jornada para justamente crucificar a nossa vontade humana de uma vez por todas, para destruir a nossa vontade humana, para que ela seja essa imagem de Jesus desfigurado na cruz. Passar por todos esses processos de dores, de morte contínua. Se o Divino Fit não me tivesse apoiado e não tivesse continuado o seu curso dos infinitos mares de luz, de alegria, de felicidade, junto aos mares das minhas amargas dores, eu teria morrido tantas vezes por quanto sofrimento sofri pelo meu querido filho. Como me senti atormentada quando a última vez que ele se mostrou pálido, com uma tristeza de morte no rosto e com uma voz trêmula como se quisesse soluçar. Ele me disse: mãe, adeus, abençoe o seu filho e me dê obediência para morrer. Imagina, ele representa a vontade humana. E a vontade humana, por obediência, aceita morrer. E ela disse: eu o sacrificaria com as minhas próprias mãos, se a divina vontade quisesse. Nossa Senhora faria o ato realmente de Abraão. Iria com as próprias mãos sacrificar a vontade humana na pessoa de Jesus. E nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Nossa Senhora disse: meu e seu divino Filho me fez concebido. O meu e seu divino Filho deve se fazer morrer. Em breve, ó Mãe querida, pronuncia o teu Fiat e diz-me: abençoo-te e dou-te a obediência para morrer crucificado. Isso é o que a vontade eterna quer. E eu também quero. Minha filha, que acidente no meu coração trespassado. No entanto, eu tinha que dizer isso, porque em nós não havia penalidades forçadas, mas todas elas eram voluntárias. Então, e nesse desejo de Jesus de morrer na sua vontade humana, nós também devemos fazer o mesmo ato voluntário. É nossa vontade, na nossa liberdade, é na nossa liberdade total que nós dizemos sim, como ele disse com Maria, voluntariamente, à vontade divina de aceitar passar pela obediência, de ser representação do velho homem vivendo na vontade humana, de ser representação da vontade humana que precisa ser exposta, morta, destruída, como ele foi. E como nós sofremos, como nós passamos pela paixão de Jesus em cada momento em que nós estamos nesse martírio da nossa vontade humana. Nós fizemos tudo o que Jesus fez nas suas 24 horas da paixão. Tudo o que ele passou nas 24 horas da paixão, nós passamos na nossa vontade humana. Nós estamos meditando na vida da paixão de Jesus, o momento da paixão de Jesus, a nossa paixão. A morte que precisa acontecer na nossa vida, da nossa vontade humana. Nós precisamos, naquele momento em que ele se despede de sua mãe, nós nos despedirmos da nossa vontade humana. No momento em que ele está com os apóstolos na ceia, a gente se oferta na nossa vontade humana para ser alimento, para Deus se alimentar da nossa vontade humana, para fundir com ela, e nós somos o alimento de Deus na vontade divina, fazendo a vontade divina, dando a nossa vontade humana para Deus, fundi-la com a sua vontade e reinante em nós, somos o alimento de Deus. Fazemos o contrário do que Jesus fez em direção a nós, nós fazemos em direção de Deus. No momento da ceia, nós ofertamos, nós entregamos a nossa vontade, nós fazemos esse ato de consagração que nós vamos fazer no 31º dia com Maria no reino da divina vontade. Vamos ofertar essa vontade humana para Deus, a nossa vontade humana, e vamos começar o martírio diário de dar a nossa vontade humana, e não estamos sozinhos, mas o sim é nosso. Ninguém pode fazer esse sim, ninguém pode dar isso. E como é difícil, quanto sozinhos nós nos sentimos, como Jesus sentiu no momento em que ele estava na agonia.
No momento em que ele estava na agonia, foi abandonado por todos. E a nossa mãe fala aqui: em breve, ó mãe querida, pronuncio o teu fiat e diz-me: abençoo-te, dou-te obediência para morrer crucificado. É isso que a vontade eterna quer e eu também quero. Minha filha, que acidente no meu coração trespassado. No entanto, eu tinha que dizer isso, porque em nós não havia penalidades forçadas, mas todas eram voluntárias. Por outro lado, abençoamos um ao outro e nos entregamos àquele olhar que não sabe mais separar-se do objeto amado. Meu querido filho, minha doce vida e eu, sua triste mãe, permaneci, mas o olho da minha alma nunca perdeu a vista dele. Eu segui até o jardim em sua terrível agonia, e ó como eu sangrei em coração ao vê-lo abandonado por todos e também dos seus mais fiéis e queridos apóstolos. E nós estamos também assim. Para viver na divina vontade, nós somos abandonados por todos, principalmente as pessoas que mais deveriam nos apoiar. Nessa hora estamos sozinhos para dizer sim para Jesus na divina vontade. Ninguém pode fazer por nós, ninguém pode estudar o livro do céu por nós, ninguém pode dar a mão para nós, para a gente passar por esse processo de entendimento, ninguém pode consagrar-se por nós. Nós estamos abandonados e pior, ninguém nos ajuda. A gente vai oferecer essa vontade divina para as pessoas, quantas pessoas nem sequer ouvem. Acontece de todos os meios. Tem o Judas que nos trai, aquela pessoa que a gente acreditava que era de Deus, que caminhava com a gente vai apresentar para ela a Luísa Picarreta e ela nem ouve, uma traição terrível. Aí tem outros que até ouvem, mas viram as costas, negam, como Pedro. Nós passamos por todos os momentos das 24 horas da paixão. Todos os momentos de Jesus, da sua paixão. Quando nós rezamos as 24 horas da paixão, estamos rezando e meditando a nossa própria vida diária. De dar a nossa vontade humana e fazê-la morrer de uma vez por todas, todo santo dia. Não temos ajuda de ninguém, somente apoio. Apoio de quem? Do céu, de nossa mãe do céu. E ela diz aqui: a pior coisa é o abandono dos entes queridos. É uma das maiores dores do coração humano nessas horas tempestuosas da vida. Eu segui até o jardim em sua terrível agonia, como sangrei ao vê-lo tão abandonado por todos. Nossa Senhora sangra por nos ver nesse momento tão abandonados, tão sozinhos, tão ocultos, tendo que dar o nosso sim. Nessa hora ela sabe o que a gente está vivendo porque ela acompanhou Jesus. E ela também viveu esse abandono na sua própria paixão diária. Ela também ficou sozinha na sua paixão para sofrer essa dor. Minha filha, o abandono dos entes queridos é uma das maiores dores do coração humano. Ninguém nos apoia, ninguém assim perto de nós, as pessoas mesmo, que estão perto de nós. Especialmente para o meu filho, que os amou e os beneficiou tanto e que estava dando a vida por os mesmos que já o haviam abandonado nas horas extremas de sua vida. Na verdade, fugiram. Que dor. E quantas pessoas que fogem de nós quando vamos falar da divina vontade, Negam, nos traem e ainda fogem de nós, Quando a gente vai poder, explicar o que é isso, o que Jesus quer, essa vida divina, não é fácil, não é qualquer pessoa que entende, que faz esse processo com a gente e nos ajuda, que nos apoia, Mas o céu inteiro está ao lado da nossa cruz, como estava na cruz, diante da cruz, acompanhando em cada momento a nossa mãe do céu. Ela viu ele suar sangue, agonizar, estava agonizando junto, ela também, e apoiando em seus braços maternos. E a nossa mãe está nos apoiando. É um apoio invisível do céu e da terra que nos apoia, a divina vontade que nos ajuda, que nos impulsiona, que nos facilita, em dar apoio, mas a escolha é nossa, a decisão definitiva é nossa. O aceitar morrer, a dor, somente nós. Nossa Senhora fala tudo aqui. Eu era inseparável do meu filho.
Suas dores se refletiram em meu coração com efeito de dor e amor. Ela também se separava de cada um de nós. Eu a senti mais do que se fossem minhas. Então eu segui a noite toda. Não houve dor ou acusação que o fez não ressoar em meu coração. Mas ao amanhecer da manhã, incapaz de poder fazer mais por ele, acompanhada pelo discípulo João, por Madalena e as outras mulheres piedosas, e nós estamos também, acompanhados pela Mãe do Céu, acompanhados pelo discípulo João, que representa os nossos santos padres, representa o Evangelho de Jesus, pela Madalena, que é a Luísa Picarreta, representada nessa cena, e por as outras mulheres piedosas, que são as nossas amigas Santa Faustina, Santa Elizabeth da Trindade, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Brígida, Santa Catarina de Sena, né, e tantas outras santas, a monja Maria Cecília Bade, a Santa Maria de Ágreda, todas essas santas mulheres piedosas, que trouxeram para nós e foram vítimas, morreram em suas vontades e nos ajudam a morrer também. Então, os homens, os nossos padres, os nossos sacerdotes, confessores, né, o magistrado da igreja, os santos padres da igreja representados em João, Madalena, Luísa Picarreta. Luísa está em Madalena. E ela queria seguir passo a passo, de um corte para o outro, até mesmo corporalmente. Nossa Senhora está seguindo com eles passo a passo, de um corte para o outro da nossa vontade humana, de cada corte, da mentira, da luxúria, da vaidade, da soberba, né, da compulsividade pelas compras, que eu já passei por tudo isso, em todos esses processos de corte, onde eu tive que morrer para mim mesma. Nossa Senhora estava do meu lado, Luísa estava do meu lado, Santa Faustina estava do meu lado, a igreja inteira estava do meu lado, apoiando. O céu inteiro, anjos e santos e toda a criação me apoiando, do meu lado, me apoiando. Mas aí ela diz aqui, minha querida filha, senti o rugido das surras que choveu no corpo nu do meu filho. Ouvi as piadas, o riso satânico, os golpes que lhe deram sobre a cabeça no ato de coroá-lo de espinhos. Ela viu, ela vê também, nós recebemos essas piadas, né? Esse riso satânico em direção de nós, os golpes que nos são dados na nossa cabeça, os pensamentos que nós temos negativos, os pensamentos que vêm nos atormentar para que a gente não deixe a nossa vontade humana morrer. Quantos pensamentos, quantas dúvidas é essa coroação de espinhos que acontece em nós, representada nesses pensamentos. E a gente vai meditar a paixão, Jesus fala desses pensamentos, ofertando ao Pai tudo o que nós estamos passando para morrer para a nossa vontade humana. Jesus reparando tudo, passando por nosso lugar, sendo a própria imagem figurativa total, morrendo na sua humanidade, matando em si mesmo a nossa vontade humana e o reino do pecado da vontade humana na terra. E ela manteve seus ouvidos surdos ao crucificar, e nós não. Nós ouvimos com Jesus, né, os insultos, os crucificai-o, né, e precisamos ouvir, é a natureza gritando para nós. É os santos e anjos do céu gritando para a gente crucificar. É a igreja gritando para a gente crucificar a nossa vontade humana. E temos que ser crucificados, expostos totalmente para as pessoas. Temos que passar pelas humilhações que nós vamos passar para matar a nossa vontade humana, como Jesus passou. Os ataques, as perseguições, como Jesus passou. Eu fui levado para minha própria mãe me levou para o hospício por causa da vontade divina. Me levou para ser internada como louca, como fanática. Quantos golpes a gente vai passar para a gente poder viver de verdade essa vontade divina? Ela viu Jesus carregar a cruz nos ombros e vê cada um de nós carregar a cruz diária nos ombros de todos os dias. Eu que estou sofrendo muito a minha cruz diária ainda, morrendo em minha vontade humana todos os dias, exausta, sem fôlego, eu incapaz de suportar. E daí tenho a ajuda dos José de Arimateia, né? Que são as pessoas que me ajudam a carregar, né? Momentos em que eu tenho, graças a Deus, o apoio de vocês, meus irmãos, que me ouvem, né? Que falam parabéns, que bom, é isso mesmo, vamos continuar, né? Estou com você e estou entendendo. É o José de Arimateia que me ajuda a carregar a cruz nos ombros, de vez em quando, me apoiando
E eu apoiando vocês, sendo também essa José de Arimateia para vocês. Os soldados cruéis que rasgaram-no com cordas, soltaram pendurados pelos pregos, querida filha. Que pena dolorosa por não poder ajudar meu querido filho em tantos sofrimentos. Realmente, a nossa mãe não pode nos ajudar na principal parte do sofrimento. Ela pode apoiar, estar ali em pé diante da nossa cruz, né, chorando por nós, né, sofrendo conosco, se compadecendo com a gente, se compartilhando das dores, mas ela não pode fazer por nós. Ela não pode receber os golpes finais da morte, não pode. Os flagelos que nós precisamos nos flagelar, nos mortificar muito, para poder morrer para essa vontade humana. Só Deus para nos ajudar. Portanto, toda dor abriu um mar de dor no meu coração perfurado. Então, essa dor de Jesus representa a nossa dor hoje, que a gente sofre, e é um segredo tão, que a gente só pode falar com poucas pessoas o que a gente está passando. Tem tantas coisas que eu vivo que eu não posso falar para vocês aqui, que eu não tenho nem palavras para explicar como que é. Que é muito complexo, tanta coisa que acontece diariamente para poder me fazer morrer para minha vontade humana. Foi crucificada, morta na cruz. E então me permitiram ficar ao pé da cruz. Nossa mãe está ao pé da cruz. Receber de seus lábios moribundos o dom de todos os meus filhos e o direito e o selo da minha maternidade a todas as criaturas. E logo depois, em meio a espasmos sem precedentes espirituais, toda a natureza ficou de luto e chorou pela morte do seu Criador. O sol chorou, escureceu. O que quer dizer isso? É a punição da natureza da terra, que está em constante ato de se vingar de nós, que ainda fazemos vontade humana na terra. Né? Todo o terremoto, todas essas doenças que são manifestadas na terra, mesmo que sejam por ordem humana, se foi feito em laboratório ou não, é orgânico e Deus está usando na sua divina vontade para punir a todos nós. A natureza, os animais que vêm contra nós, as colheitas que são perdidas, né? Os tsunamis, os terremotos, o frio que mata, as doenças todas e tudo mais. Os acidentes, tudo que acontece, a natureza que se volta, né, contra a morte do seu Criador, que fica de luto e que grita, crucificam, né, para que a gente seja crucificado na nossa vontade humana. Todos perderam a paciência, sentiram terror e medo. Minha filha e sua mãe ficou petrificada pela dor, esperando por ele em meus braços, para fechá-lo no sepulcro. Esperando a nossa vontade humana, para fechá-la no sepulcro. É o que vai acontecer no dia 31 de maio desse mês. Agora, por isso, nós estamos nos 3 dias antes da ressurreição, morrendo. Hoje é o dia principal da nossa paixão. A gente entender tudo isso de uma vez por todas e decidir dar a vontade humana para Deus, para nossa Mãe do Céu, nas mãos dela, nos braços de nossa Mãe. A vontade humana caiu, a humanidade de Jesus caiu nos braços da Mãe. Nós vamos dar a nossa vontade nos braços de nossa Mãe, para Jesus, para ela fechá-la no sepulcro com Jesus. E nós podemos morrer definitivamente para nós mesmos. Agora me escute, na minha dor imensa, quero falar com as dores do meu filho, dos males graves da sua vontade humana. Olhe isso, nos meus braços doloridos, como ele está desfigurado. É o retrato verdadeiro dos males que a vontade humana fez e faz às pobres criaturas, cada um de nós que continuamos a pecar. E meu querido filho queria sofrer tantas dores para levantar esta vontade caída ao fundo de todas as misérias. E toda a dor de Jesus, toda a minha dor, chamam para ressurgir da vontade divina. Foi tanto o nosso amor que, para assegurar esta vontade divina, nós a enchemos com as nossas dores, a ponto de afogá-la e fechá-la nos imensos mares das nossas tristezas e do meu amado filho. Portanto, neste dia de tristezas para sua mãe, e tudo por vocês, meus filhos, me dê, por sua reciprocidade em minhas mãos, a sua vontade humana, para que eu possa fechá-la nas feridas sangrentas de Jesus.
A meditação do Dom Leonardo. É muito difícil comentar sobre essa meditação. Eu fiz um comentário tão lindo e perdi tudo. 1 hora de meditação. Mas tudo bem, estou fazendo de novo. Isto é, acrescentar algo à obra-prima que envolveu a Mãe do Céu, contando os eventos aterrorizantes que a envolveram na primeira pessoa. Apenas alguns sublinhados. Primeiro de tudo, a história, mais uma vez, de total comparável à literatura da história de Santa Maria Valtorta, incluindo a cena de despedida entre Jesus e Maria antes do Getsemane. Cena do mais doloroso fiat divino. É o momento em que Jesus não quer passar pela morte, né? Se for possível, afasta de mim esse cálice. Para nós também é a mesma coisa. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Ter que morrer na nossa vontade humana, né? Mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. De configurar a minha vontade, a sua divina vontade e a sua divina vontade reinar em mim. Essa é o momento da cena mais dolorosa que nós passamos, de tomar consciência. Quantos de nós que começamos essa jornada com Maria e a gente nunca tinha ouvido falar que a nossa vontade humana era tão terrível, hein? Quantos de nós? Gente, foi o maior susto para mim. Foi o maior susto saber que eu tinha que morrer para minha vontade humana. Saber o que é a vontade humana. Vocês não têm noção quando eu encontrei esse conteúdo. Quando eu entendi. Meu Deus do céu. A sorte é que eu já estava vivendo esse processo com a Santa Faustina. E aí depois, quando eu encontrei o conteúdo dos 31 dias com Maria, e aí eu entendi tudo. Que eu já estava vivendo esse processo. A bondade de Deus foi muito boa comigo. Eu levei um susto, mas eu já estava vivendo. Eu já estava morrendo para mim mesma já fazia um tempo, por vontade voluntária. Isso para mim foi um consolo gigantesco, assim, não tem que falar. É por isso que, se abraçarmos este caminho de luz absoluta, sempre diremos a Deus sim, sem negar nada a Ele. A união com o Supremo Fiat nos tornará capazes de tudo para que possamos participar do poder da onipotência divina. Qualquer pedido, para qualquer renúncia, em qualquer sacrifício, mesmo antes da divina vontade aparecer. Estaremos prontos para dizer nosso fiat, sempre e a qualquer custo. O decreto da morte crucificada. Depois da obediência de partir para a vida pública, a obediência do morrer crucificado. E aqui devemos voltar a refletir sobre a importância da obediência. Esses detalhes são completamente novos, verdadeiras pérolas reveladas pela Mãe do Céu nessas meditações de ouro. Dei-me a obediência para morrer. O Fiat divino me fez ser concebido e meu e o seu divino Fiat também deve fazer morrer. Observe a motivação. Não houve penalidades forçadas em nós, mas todos voluntários. Então, isso é Deus, sem obrigação, sem pressão, sem chantagem. Então, a gente não é obrigado. A gente acorda todos os dias e temos que dizer sim, divina vontade reina na minha vontade. Todo dia a gente tem que falar. Se a gente não falar, a divina vontade não atua. É uma liberdade soberana que nós vivemos, perpétua, que se realiza ao dizer incessantemente fiat a Deus. Diariamente dizer fiat, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, dá-me tua vontade em todos os meus atos, que eu faça toda a vontade de Deus. Senhor, vem comigo neste ato que estou a fazer. Como viveste em Luísa, vive na minha vida. E mesmo a obediência não é uma restrição ou perda de liberdade, mas seu exercício supremo e libertante. São Tiago, primo terreno de Jesus, em sua carta fala de uma aparente contradição em termos. A lei da liberdade. Como pode ser uma lei? Se de fato, como uma lei, é obrigado. Mas aqui é liberdade. A liberdade não consiste na possibilidade de fazer o que se quer sem qualquer obrigação. Sem qualquer obrigação? Não. A verdadeira liberdade é saber mover a vontade somente para o bem, voluntariamente conhecida, recebida com alegria e livremente colocada em prática. Então, a verdadeira liberdade não é essa de você fazer o que você quer, como quer. A verdadeira liberdade é você fazer o bem. Quem quer que fixe seu olhar na lei perfeita, a lei da liberdade, e permaneça fiel a ela, não como ouvinte esquecido, mas como alguém que a coloca em prática, encontrará sua felicidade ao praticá-la. A liberdade encontra-se totalmente sujeita ao divino Fiat,
isto é, a vontade divina, e sua felicidade em praticá-lo. Aqui está o significado profundo dessa expressão. Aqui está, Deus tem filhos livres, não escravos, sem sentenças forçadas, mas todas voluntárias. Então, a gente dá o nosso sim voluntariamente. A gente aceita ser morto todos os dias na nossa vontade humana voluntariamente. As pessoas não entendem o que nós estamos passando. A gente vê que a gente está dizendo não para muita coisa. E a gente faz de todo o coração para viver a divina vontade de Deus. E a gente tem essa alegria de ter a nossa mãe do céu ao nosso lado. A gente tem essa alegria de ter o céu inteiro ao nosso lado para poder fazer isso acontecer. Apoiando, mas não dando a cara para bater. E quem deu a cara para bater foi nós, junto com Jesus, no momento que assumiu a cruz. Né? Nesse momento, cada um está no trono nesse momento. Cada um está na sua cruz. Cada um tem que assumir a sua responsabilidade diante da divina vontade, né? Tem que assumir o seu sim, o seu feed. Nossa Senhora faz clara referência ao estado de abandono em que Jesus veio a encontrar-se durante a paixão, devido à traição de Judas, a negação de Pedro e a fuga dos apóstolos. Eu já falei sobre isso. Penso que este sofrimento é uma das coisas mais lancinantes que podemos experimentar. Ontem mesmo eu estava chorando sobre isso. Quanto eu me sinto sozinha de não ter ninguém para conversar sobre a divina vontade. Quanto que eu me sinto sozinha assim, de não ter ninguém aqui perto de mim. De corresponder, de me ajudar, não tem ninguém. E mesmo se tivesse alguém, a pessoa não ia passar sozinha a dela e eu passar sozinha a minha. Não tem o que fazer. E penso no quanto Jesus e Maria poderiam ter sofrido. Que sofreram tal abandono sem de modo algum tê-los provocado, nem causado, nem pelo menos em parte merecido. Quase sempre acontece nos abandonos que sofremos, que não somos santos e inocentes como Jesus e Maria, mas só que nós, dando a nossa vontade para Jesus, a gente é santos desse tempo. E as pessoas olham para nós e não vê nada. Nada, não vê nada em nós. Nada, como se a gente não estivesse fazendo nada. Uau, estamos morrendo numa cruz, nus, totalmente nus, como Jesus, né? Desprendendo de tudo que é humano e ninguém vê nada, ninguém nos ajuda, ninguém nos apoia. Meu Deus, só Nossa Senhora invisível, que eu não vejo ela, né? Nossa, mas eu sinto, claro, a presença dela, sei que o quanto ela tá me ajudando, né? Então, não tem que falar. Facilita muito a minha vida, gente. Eles praticamente me empurram a fazer a vontade divina, né? Não tem que falar, não. Me ajudaram tanto, né? Quando eu decidi não mentir mais, me ajudaram tanto. Quando eu decidi não ser apegada mais às compras, a dinheiro. Quando eu decidi abrir mão da minha vaidade soberba. Quando eu decidi parar com inveja, com todos os questionamentos que eu fazia, que eu tinha. E tanta coisa, os meus pensamentos, né, negativos, né, tantas coisas que eu passei, eles me ajudaram em tudo, me ajudaram, praticamente me empurraram quando eu aprendi a dizer sim para Deus na divina vontade. Essa inevitável solidão que se sente quando se está diante do nosso teste que nós passamos, é só para nós. A resposta é só nossa, totalmente sozinhos, que eu tenho que enfrentar e outros não podem fazer por mim. Mas o encorajamento, a ajuda e o conforto dos amigos verdadeiros não podem, nunca devem faltar. Graças a Deus, né? A gente tem nosso grupo aqui do WhatsApp para nos ajudar, né? Para um apoiar o outro. Mas tem hora que eu quero falar com alguém, não tem ninguém. Tem hora que eu faço um desabafo e ninguém fala nada. Nossa, ontem foi assim. Ontem, no momento que eu mais precisava ouvir alguém me apoiar, não tinha ninguém para falar nada, nem no grupo do WhatsApp. Pra vocês verem como que Jesus faz questão da gente estar abandonados mesmo, para a gente poder, né, ver, para ele ver se a gente passa no teste, sem nenhum apoio humano, Mas o encorajamento, a ajuda e o conforto, né, tomara que tenha, né, mas não foi talvez o nosso mestre dizer e querer, eu já não te chamo servo, mas te chamo amigo. Por quê? Porque a gente faz por vontade nossa, né?
Em primeiro lugar, os amigos dele, de Maria, mas também amigos um do outro, verdadeiros, sinceros, com a modalidade fundamental da pura amizade, que é a suprema liberdade deixada ao amigo com a ausência de pretensões, de expectativas, de laços e vínculos. A amizade com Deus que faz de Jesus e Maria realmente nossos melhores amigos, nossos íntimos confidentes. Aqueles a quem tudo nós falamos, a quem nós confiamos com confiança, a quem nós abrimos nosso coração e confiamos tudo sem medo, todo pensamento, emoção, sentimento, a amizade em Deus entre os irmãos, sempre prontos a dissolver as velas da proximidade humana, mesmo de maneira extrema, com a morte, quando isso deveria ser chamado de supremo fit. Então imagina a minha mãe me levou pro hospício, gente. Ela fala que eu sou fanática, eu não posso nem falar que eu tô fazendo tudo isso que eu tô fazendo, né? É um momento de tanto abandono que você fala, meu Deus, ninguém tá do seu lado, ninguém, né? Só Jesus e Maria. Eles são os seus confidentes, né? O anjo da guarda, são somente esses. A tragédia do Gólgota, a dor de Nossa Senhora, a criação. Essa é uma cena a ser contemplada sem pesar as palavras humanas, pois é necessário perceber a dor da criação e lembrar que a união mesmo com a criação vem apenas da fusão total com a vontade divina. Nenhuma criatura podemos nos opor ou nos prejudicar se nos encontrarmos fundidos no divino fit, a menos que haja um decreto explícito e diferente do próprio fit. Nesse sentido, todos os infortúnios, catástrofes, males de todos os tipos, coletivos ou pessoais, não são de todo punições divinas, ou mesmo punições, se essa palavra usada na Sagrada Escritura não faz sentido muito preciso, circunscrito e determinado. De fato, essas coisas nada mais são do que um reflexo e a consequência de um estado, né? Que ele está dizendo aqui da desunião da vontade divina de um reino da vontade humana, falando, né, da tragédia do Gólgota. É aquilo que eu já falei, a vingança da criação, né, que se revolta nesse momento que Jesus morre, né, por nós, em nosso lugar, sendo que é a gente que tem que morrer, né? Então a criação se vinga, né, cai sobre nós a doença, né, todas as tragédias que acontecem, né, da natureza aqui na Terra, em punição para nós, em castigo, penalidades divinas que Deus manda do céu para nós, por causa das nossas ofensas, né? É o que eu mostrei ontem no vídeo que eu fiz, se vocês verem lá, da justiça, né, que está atuando no momento, das dores que Jesus passa pelos pecados da vontade humana. O retrato da vontade humana. É agora necessário contemplar Jesus, a imagem de Pietà, a nos espelhar nele. É isso que nós temos que chegar. É assim que os condenados ficam reduzidos às torturas inauditas da paixão. São aqueles que nos damos todos os dias à nossa vontade humana. As torturas, as mortificações, sendo desfigurados, né, para chegar a tornar monstros, mortos, destruídos, né, como Jesus ficou sem pele, né, a carne viva, aparecendo os ossos, totalmente inchado, desfigurado a imagem dele. A imagem da nossa vontade humana precisa estar dessa forma, pendurada num mastro, para todos ver, totalmente destruída. Atrozes dores e espinhos infligidos no coração de nosso divino Salvador e da nossa dolorosa rainha, até o golpe mortal lá da lança. A nossa vontade humana. Sempre vai ter um golpe mortal que vai ser o final de tudo, para poder entrar na vontade divina de uma vez por todas. Quem vive por sua própria vontade verdadeiramente se compadece. E nós vemos também que nenhum artifício consegue esconder ou mascarar esse estado deplorável, traído por olhares, movimentos, palavras, tudo. Devemos ter apenas um objetivo: fazê-la morrer, crucificar a nossa vontade humana de modo a nunca deixá-la reviver. Nesse caso, é ser definitivamente carbonizada dentro do fit divino e sair ressuscitada somente na vontade divina. Então, ela vai ressuscitar. Nossa vontade humana ressuscita, como Jesus ressuscita, mas totalmente fundido na vontade divina, tá? Jesus faz tudo por você depois que você fez isso, tá? Jesus faz toda a sua vontade. Nossa, ele devolve tudo para você, tudo. Ele devolve o seu casamento, né? Do jeito que era antes, desde o começo, aquele amor de namoro mesmo, ele devolve para você, tá? Isso ele fez por mim, tá? E depois de uma guerra com meu esposo no começo,
né? Eu tive que passar por uma guerra com meu esposo. Eu falei pra vocês as coisas mais ou menos um pouquinho por baixo, mas vocês têm noção das guerras que eu fiz aqui em casa pra poder matar a vontade humana, né? Nossa, não foi fácil não, gente. Vocês não têm noção, eu queria me separar do meu marido. A vontade humana, nossa, gritava. No final, eu baixei a cabeça, me humilhou muito. A vontade divina, não foi meu marido, não. Me humilhou demais. Matou de uma vez, foi um golpe certeiro. Acho que foi uma das marteladas nas mãos, eu acho, ou dos pés. Acho que foi dos pés. Eu acho que foi o golpe dos pés, um pé em cima do outro. Pá, foi ali. Putz, grila. Não, desculpa aí, mas foi feio. Se o Divino Fit não tivesse me apoiado e não tivesse continuado seu curso dos infinitos mares de luz, de alegria, de felicidade ao lado dos mares de minhas amargas dores, eu teria morrido muitas vezes por quantos sofrimentos meu querido filho sofreu. Concluímos com essa declaração da Divina Maria, da qual teremos que nos tornar testemunhas. Na verdade, o teste e a tribulação experimentada na Divina Vontade vai se comportar nesse emaranhado misterioso e inseparável de um mar de tristeza. Juntou aos mares de luz, alegria e felicidade. Um filho na Divina Vontade, na verdade, vive em comunhão ininterrupta de amor com Deus. Nunca mais perde, mesmo quando algum momento passageiro de desolação ou aridez ocorre. Essa é sua força secreta e invencível. A alegria que dá consciência de obedecer às mais sagradas ordens do Supremo Fit é aquela que, como disse nosso mestre, ninguém jamais pode tirar de nós. Está pronto e preparado para quem quiser. Quando não havia motivação, é sempre dolorosamente a mesma. Estamos vivendo pela vontade humana. É nela, e nela não há alegria, somente escuridão. Então, essa crucificação tem que acontecer. Esse golpe último tem que acontecer. Eu estou no momento de golpe, um dos golpes mais difíceis. Que demonstra claramente ainda, eu cresci num ambiente desde pequena, gordinha, obesa. Desde pequena. É aquilo que é mais predominante em mim. A gula. E agora Jesus está dando aquele golpe assim. Pá, eu acho que é a lança, gente. A gente sempre vai achar que é a pior, não sei. Mas eu tô sentindo que é a lança. É o que faltava para matar de vez a minha vontade de matar. É a imagem de Jesus. A imagem de Jesus representa a nossa imagem. A dor de morrer em nossa vontade humana. E eu agradeço muito a Deus por Ele estar me ajudando. Ele tá permitindo eu tô sentindo como se eu tivesse uma cirurgia bariátrica espiritual. Não tô conseguindo comer nada e ficar bem. Tudo que eu como, gente, tudo, qualquer coisa, até água, tá me dando refluxos horríveis. Mal-estar horrível. Até água. Tudo que entra. Olha o empurrão que Deus tá me dando. Um baita de empurrão que Deus tá me dando. Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade que Ele tá me dando. Pra você ver como Jesus, Ele te ajuda. Ele caminhou. Ele passou por você. A pior parte. A Divina Vontade ajuda você. Ela te apoia. A você dizer não para a sua vontade humana. Mas só que a minha parte eu tenho que dar. A minha parte não é fácil. Não tá sendo fácil. A minha parte, ela não faz por mim. Nossa Senhora não faz por mim. Jesus não faz por mim. A minha parte, o que compete a mim, é a parte pior que tem. Quando eu não como nada, eu fico bem, muito bem, por um bom tempo. E se eu como o mínimo necessário, eu não passo mal.
Passo bem pouco mesmo, quase nada. Rapidinho, a divina vontade já trata de amenizar o erro. Mas se eu exagero, como eu tô acostumada, já era. Fico o dia inteirinho passando mal. Oh, aleluia! Quando eu tava passando pela mentira, eu era muito mentirosa antes. Quando a vontade humana, a divina vontade queria destruir a mentira em mim, eu não conseguia mentir mais. Quando eu mentia, meu marido pegava as mentiras em mim. Pegava todas assim, ó. Todas. Então eu não conseguia mais mentir. Ele falava, o que você tá mentindo? Aí eu tinha que falar a verdade. E eu comecei a ter horror de mentir, por causa da vergonha que eu sentia de ter mentido. Nossa Senhora, não foi fácil não, mas venci. Hoje eu não consigo falar nenhuma mentira mais. Vale a pena. Vale a pena. É um choro de felicidade. Vale a pena. Depois Jesus devolve tudo pra você. Devolve tudo pra você, o prazer que você tinha antes das coisas. Devolve tudo. O gosto verdadeiro das coisas mais santas. De poder falar a verdade. E quando precisar ocultar alguma coisa, não é mentira. É por amor de alguém, é por benefício. Aí dentro da vontade divina você, você se cala. De você não ficar se expondo. Porque Jesus não quer que você se exponha no que você está vivendo com as pessoas. Não quer que você passe humilhação. Aí as pessoas vão perguntar, o que está acontecendo com você? Oi, tá tudo bem? Aí você fala, tá tudo bem. Eu não posso chegar na minha coordenadora da pastoral familiar que não se interessa em nada que eu falo, que eu também me acho uma fanática. Não posso falar nada pra ela. Então ela pergunta, tá tudo bem? Tá ótimo. Tá tudo maravilhoso. Não posso chegar, não, eu tô passando por uma aprovação, um teste de Jesus pra mim destruir a vontade humana. Eu não posso falar. E aí eu tô mentindo, né? Mas aí não é mentira. É você ocultar, guardar. Como Nossa Senhora guardava esses segredos com Jesus. Ela não ficava contando nada pra ninguém. Ela também não contava tudo que estava passando. Tudo que Jesus estava passando, Jesus também não contava nada do que ele passava. Nenhum apóstolo sabia o que estava acontecendo intimamente com Jesus. Ninguém. Espero ter ajudado vocês, com esse segundo áudio. O outro, eu não sei se tem como recuperar. Eu vou tentar ver se eu baixo um aplicativo para recuperar, porque foi muito bonito mesmo. Mas espero que esse resumo que eu fiz, eu acho que foi compatível. Até teve mais umas doses de unção aí. Amém, Jesus? Eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.